China, Brasil, Estados Unidos e a nova disputa pelos meios de pagamento. Um problema a ser resolvido pelos cidadãos brasileiros. Em 30 de julho de 2026, uma mudança aparentemente técnica no sistema de pagamentos brasileiro revelou algo muito maior. A UnionPay International, uma das principais redes chinesas de pagamentos, anunciou o início de um projeto piloto de interoperabilidade entre China e Brasil. Na prática, aplicativos chineses conectados à rede UnionPay passaram a poder realizar pagamentos em determinadas condições diretamente em estabelecimentos brasileiros participantes do Pix. À primeira vista, parece apenas uma facilidade para turistas. Um visitante chinês desembarca no Brasil, abre seu aplicativo, encontra um estabelecimento participante, escaneia um código QR e realiza o pagamento sem precisar recorrer necessariamente a um cartão internacional tradicional. Conveniência pura. Por trás de uma operação que dura poucos instantes, existe uma infraestrutura muito maior. O Pix não é simplesmente um aplicativo de banco, criado pelo Banco Central do Brasil em 2020. Ele se tornou uma infraestrutura nacional de pagamentos instantâneos. Permite transferências em segundos, 24 horas por dia e transformou profundamente a maneira como brasileiros, empresas e pequenos comerciantes movimentam dinheiro. Agora, essa infraestrutura começa a se conectar diretamente a uma grande rede financeira chinesa. E essa história não começou em 2026. Em julho de 2025, a UnionPay e o Industrial and Commercial Bank of China, no Brasil, já haviam assinado um memorando para avançar na interoperabilidade de códigos QR entre os dois países. Um ano depois, a iniciativa chegou à fase de testes. Durante décadas, grande parte dos pagamentos internacionais esteve associada a grandes instituições de redes globais como Visa e Mastercard. Ao mesmo tempo, diferentes países começaram a construir sistemas próprios. O Brasil criou o Pix, a Índia desenvolveu o UPI ou UPI, a China construiu um amplo ecossistema de pagamentos digitais associado, entre outras estruturas, à UnionPay. E é justamente nesse cenário que surge uma pergunta fundamental: quem controla os caminhos pelos quais o dinheiro circula? Porque pagamentos não significam apenas dinheiro. Eles envolvem tecnologia, dados das pessoas, empresas, instituições financeiras e as regras. Quando uma pessoa paga alguma coisa pelo celular, ela está apenas transferindo dinheiro ou também está participando de uma infraestrutura tecnológica que conecta diferentes países? A questão ganha ainda mais importância quando se observa o cenário internacional. O BRICS vem discutindo mecanismos capazes de facilitar pagamentos entre seus integrantes e reduzir determinadas dependências do sistema financeiro tradicional. Mas isso não significa que exista hoje uma moeda única do BRICS, capaz de substituir o dólar. A questão é mais ampla. O sistema financeiro internacional está se tornando mais diversificado e, ao mesmo tempo, mais disputado. E o Brasil está exatamente no meio dessa transformação. De um lado, existe uma aproximação econômica e tecnológica cada vez maior com a China. Do outro, os Estados Unidos continuam ocupando uma posição central no sistema financeiro internacional e mantêm relações econômicas profundas com o Brasil quando se fala no assunto em questão. Em julho de 2026, Washington anunciou novas tarifas sobre produtos brasileiros, enquanto o governo brasileiro afirmou que determinadas questões, incluindo o Pix, não seria colocada na mesa de negociação. Nesse sentido, talvez a pergunta mais inteligente não seja simplesmente a China ou os Estados Unidos. A questão é outra: como o Brasil pode se relacionar com grandes potências sem transformar sua própria infraestrutura estratégica em instrumento de dependência de outros países? No século XXI, soberania não envolve apenas território, forças armadas ou recursos naturais. Também envolve dados, tecnologia, sistemas financeiros e infraestrutura digital. E mais do que isso, envolve pessoas. E existe ainda uma questão que merece atenção: a assimetria. Se aplicativos chineses conseguem utilizar a infraestrutura brasileira para facilitar pagamentos no Brasil, será que existe uma integração equivalente para brasileiros que chegam à China? A interoperabilidade internacional não é necessariamente simétrica, e essa diferença pode revelar muito sobre quem oferece a infraestrutura e quem se conecta a ela. Isso não significa por si só que exista uma ameaça ou que o Brasil está perdendo sua soberania. Significa que novas conexões precisam ser compreendidas, regulamentadas e acompanhadas com cuidado. Quanto mais importante uma infraestrutura se torna para a sociedade, mais importante também é saber quem participa dela, quais são as regras e como os dados são protegidos. E por quem são protegidos. Talvez essa seja a principal lição nessa história. Uma transação que parece banal, um código QR, alguns segundos e um pagamento concluído. Simples, pode estar conectada a uma transformação muito maior na economia mundial. Então, antes de escolher um lado, é preciso compreender o tabuleiro. O Brasil deveria ampliar cada vez mais a integração de sua infraestrutura financeira com parceiros estrangeiros, ou deveria priorizar sistemas nacionais independentes? É possível fazer as duas coisas ao mesmo tempo, sem deixar seus cidadãos vulneráveis? E no fim das contas, quando alguém paga pelo celular, está apenas comprando uma coisa ou também está participando sem perceber da nova disputa tecnológica e geopolítica do século XXI? Fala Brasil, Lailton aqui na área, mais um vídeo no canal.
Hoje nós estamos analisando aqui, no que a gente acabou de ler, é que uma infraestrutura brasileira está se conectando a uma infraestrutura chinesa, coisa que não existia no passado, está acontecendo agora. Então, e outra coisa importante de se lembrar aqui também, que a gente não fala, é que nós já temos uma conexão forte com a infraestrutura dos Estados Unidos, e é chamada internacional, né? É uma infraestrutura internacional, mas ela é majoritariamente controlada pelos Estados Unidos. Então é importante a gente ter essa análise. Em que lado a gente vai ficar? Em que lado a gente deveria ficar? Será que é no nosso lado de um, lado do outro, ou é o nosso lado mesmo? Nós construirmos a nossa própria infraestrutura, do nosso jeito, a gente usar o nosso, se conectarmos com os outros, como que seria essa conexão? A gente vai ter acesso aos dados dos outros, ou eles vão ter acesso só ao nosso? Nós temos que pensar sobre isso, nós somos cidadãos também, né, do nosso país. É importante que a gente pense nisso também. Um dos nossos objetivos aqui do canal, e não só do canal, mas deveria ser um objetivo nosso, né, é ver as notícias e interpretar as entrelinhas, interpretar o que há por trás dela, o que não foi dito, né, nessa notícia também. Então a gente está falando aqui a conexão mais da China do Brasil com a China, né, porque o nosso governo está mais à esquerda e a China é mais à esquerda, eles estão alinhados. Então a gente está conectando, colocando pontos que a gente deveria prestar atenção e ter cuidado, e em outros momentos isso foi ao contrário também. Então a gente tem que estar sempre analisando esse tipo de coisa e tentando ver quais que são os pontos positivos e os pontos negativos disso. E pessoal, eu trouxe a leitura aqui pra gente, eu vou ler, né, como a gente está aqui pegando uma parte que tem uma conexão com os Estados Unidos. Queria eu poder saber falar chinês, começar a estar estudando chinês, infelizmente não consigo, eu queria muito, né, os idiomas faz parte da minha vida, eu gosto muito, mas nós vamos ficar aqui no inglês aqui mesmo, que a gente ainda precisa evoluir bastante, muita coisa ainda precisa ser aprendida no inglês, e eu já peguei uma coisa bem legal aqui, que a gente estudou no vídeo passado, tá no texto lá do vídeo passado, e agora tá nesse texto também. E eu reforço mais uma vez, eu vou sempre reforçar, vai ser repetitivo isso aqui, mas é importante pra gente lembrar. E sempre tem pessoas chegando, né? Canal novo, sempre tá chegando pessoas novas, e é bom eu reforçar isso também. Então, a gente vai fazer os vídeos, vai estudar, e a gente vai perceber que com o passar do tempo a gente vai engrenando e pegando. Quando eu li a palavra, eu já lembrei dela na hora que eu tinha lido antes. Então a gente vai formando a ideia na cabeça e conectando informação, como eu sempre digo. Então vamos agora para a leitura, vamos pegar aqui, depois eu falo para vocês qual é a palavra, e se vocês quiserem ir no vídeo anterior, ou no antes do anterior, vai ter essa palavra também, essa expressãozinha também, eu vou falar para vocês também quando terminar de ler. Então vamos para a leitura aqui. In August 2026, China's UnionPay International began integrated with Brazil's Pix system. Em agosto de 2026, a UnionPay International da China começou a se integrar ao sistema Pix do Brasil. Eu trouxe hoje, gente, o inglês e a tradução em português, depois a gente vai chegar no que fica melhor. Às vezes eu trago só o inglês, às vezes eu trago o texto em inglês e a tradução completa embaixo, aí eu tô trazendo frase por frase, eu acho que pode ser que fique melhor dessa forma. A gente vai encaixar um jeitinho que fique bom pra gente aprender, tá bom? Talvez assim fique melhor. Eu vou testar e a gente vai ver alguns vídeos nesse formato. UnionPay is not just a payment network, it's a state-backed Chinese financial structure. A UnionPay não é apenas uma rede de pagamentos, é uma infraestrutura financeira chinesa apoiada pelo Estado. Então, it's state-backed. At first glance, it seems like simple convenience for tourists. À primeira vista, parece apenas conveniência para turistas. E aqui surge o termo que eu estava falando, que a gente já usou ele em outras vezes, eu não conhecia também, eu já estou começando a gravar ele na cabeça. At first glance. Nós já estudamos ele aqui um pouquinho também, é interessante a gente pegar ele também. First glance, à primeira vista. Visa and Mastercard face increasing competition from Brazil's state-supported Pix. Visa e Mastercard enfrentam concorrência crescente do Pix, sistema estatal brasileiro. But there is a critical asymmetry. Reciprocity has not been announced. Reciprocity has not been announced. Mas há uma assimetria crítica. A reciprocidade não foi anunciada. Então vamos ficar com essas três frases aqui pra gente pegar, pra gente tentar treinar elas no dia a dia e a gente vir depois com elas mais aperfeiçoada. Então eu vou ler mais uma vez para treinar um pouquinho mais, pra gente poder fixar a informação na cabeça. In August 226, China's UnionPay International began integrating with Brazil's Pix system. Em agosto de 2026, a UnionPay International na China começou a se integrar ao sistema Pix do Brasil. UnionPay is not just a payment network, it's a state-backed Chinese financial infrastructure.
A UnionPay não é apenas uma rede de pagamentos, é uma infraestrutura financeira chinesa apoiada pelo Estado. At first glance, it seems like a simple convenience for a tourist. À primeira vista, parece apenas conveniência para o turista. Visa and Mastercard face increasing competition from Brazil's state-supported Pix. Visa e Mastercard enfrentam concorrência crescente do Pix, sistema estatal brasileiro. But there is a critical asymmetry. The reciprocity has not been announced. But there is a critical asymmetry. Reciprocity has not been announced. Mas há uma assimetria crítica. A reciprocidade não foi anunciada. Vamos ficar por aqui. Eu li aqui o texto e eu repeti algumas vezes, algumas frases também, e foi interessante para a gente poder fixar. Eu sempre trago aqui para a gente poder fixar as mensagens já conectadas aos textos, né? Para poder a gente fixar tanto o idioma quanto a informação e a gente ter uma noção do que está acontecendo também. Quando a gente chegar nesse assunto futuramente, a gente já está mais por dentro do que está acontecendo. E o que a gente pode pensar sobre isso tudo aqui também, né? Nós temos o Pix, a UnionPay, a Visa e o Mastercard. E ainda tem o indiano aqui que nas minhas pesquisas foram surgindo ele, eu deixei ele aqui também. Mas por hora a gente fica só com eles, com o que a gente está estudando aqui mesmo. A gente tem a nossa própria infraestrutura, foi criada, e há quem diga também coisas negativas sobre ela, que pode ser assunto para um outro vídeo. A gente pode tentar fazer também, tentar trazer alguma coisinha sobre isso, mas é a nossa, é do Brasil, e ela está passando por um meio termo aí na situação, né? Nessa conexão aí com a Visa, Mastercard, que é dos Estados Unidos, teoricamente internacional, né? Porque os Estados Unidos geralmente também põem todas as coisas dele no mundo inteiro. Então a China está começando a colocar suas garrinhas no mundo inteiro também, e o Brasil é um desses. E como que vai ficar o Brasil, né? Como vai ficar o Brasil nisso tudo? Vai conseguir manter o Pix dentro do Brasil? Vai sucumbir aos outros? Como é que vai ser, será? Isso tudo. A gente tem que pensar em tudo isso. Somos nós que estamos sendo usados aí no fundo, né? E aqui, pra gente treinar o nosso vocabulário, eu trouxe algumas palavras também que tem a ver com o assunto, que são bem legais também. Por exemplo, reciprocity, que é uma contrapartida, né? Um equivalente entre os países, né? Que a gente estava tentando ver ali. Será que realmente a China deixa o Brasil ter essa conexão tão livre como a China está cada vez mais aqui no Brasil? Então isso é importante a gente pensar também. Outra palavra também aqui interessante também, cross-border, transfronteiriço, cross-border, transfronteiriço. A gente não usa muito não, mas eu vejo essa expressão sendo usada por eles com uma frequência maior, mais do que a gente usa. Então é bom a gente saber, ter uma noção do que é também, cross-border, transfronteiriço. At first glance, que é o que eu falei, né, a expressão lá. É até bom a gente pegar uma expressão dentro do que a gente está estudando e tentar fixar ela mesmo para a gente focar um pouquinho mais numa só. São muitas palavras, muitas expressões, e é bom a gente tentar entender o máximo delas. E aí quando pegar uma ali específica, assim como eu fiz com essa daí, né, at first glance, à primeira vista, aí a gente vai tentando gravar e juntando o nosso vocabulário mental. At the same time, ao mesmo tempo. In this context, neste contexto. In the long term, a longo prazo. Eu ia continuar no inglês. No longo prazo. In the long term, no longo prazo. From a geopolitical perspective, de uma perspectiva geopolítica. From a geopolitical perspective, de uma perspectiva geopolítica. Payment infraestrutura de pagamentos. Infraestrutura de pagamentos. Financial system, sistema financeiro. Prontinho, fechamos o vídeo, estamos aqui com tudo concluído, foi muito legal, eu gostei bastante do vídeo de hoje, por hora eu trouxe ele dessa forma aqui, e depois eu vou escutar, eu mesmo assisto os vídeos que eu faço, né, até para eu ver o que eu fiz, o que eu posso melhorar no canal, o que dá para eu treinar, pelas palavras que eu quero usar mais vezes, que eu preciso puxar para os próximos vídeos, tudo isso eu vou fazer nessa análise. Então essa parte aqui, por exemplo, aqui eu achei bem interessante dessas palavras, essas traduções aqui foram boas, são termos muito interessantes para o nosso estudo aqui, a gente vai enriquecer o nosso idioma inglês aqui, né? Então, tipo, at long terms, o próprio first glance, então são coisas que a gente tem que estudar, tá? E se a gente tá na parte da geopolítica, esse cross-border, transfronteiriço, também é uma coisa importante pra gente aqui. Então vale muito a pena a gente ir pescando essas palavras, esses termos que a gente acha que vai ser mais importante para o nosso dia a dia. Talvez você não é muito da área de geopolítica, está estudando aqui porque quer saber, entender, a sua área é outra. Talvez você vai pegar uma outra área mais para o financeiro, tudo financial system, sistema financeiro. Então, tudo isso pode ser utilizado de acordo com a sua conveniência.
Eu vou ficando por aqui, quero agradecer muito por você estar aqui até agora. Se você chegou até aqui, é imprescindível que você curta o vídeo, que você se inscreva no canal. Se inscrever no canal é imprescindível, se você chegou até aqui e curtiu o vídeo. Se você tiver alguém que se interesse pelo conteúdo, vai lá, mande para ele também, tá bom? Então eu quero só aqui agradecer por tudo, por vocês terem chegado até aqui, se interessado pelo vídeo, e desejar um forte abraço para cada um de vocês. Espero que vocês estejam aqui no próximo vídeo também, e abraço!